Olá amigos do Sul Informação, voltamos a falar um pouco mais sobre futebol. E é claro que quando se fala de futebol nesta última época, principalmente para nós que somos daqui do Algarve, em especial para quem é de Portimão, é claro que ficou uma certa frustração em relação ao momento que o portimonense viveu na última época, tanto no futebol como no futsal. E nós podemos fazer uma rápida analogia entre o futebol do portimonense e este copo aqui. Algumas pessoas olham para este copo, os mais otimistas, e dizem que é um copo meio cheio. Os mais pessimistas olham e dizem é um copo meio vazio, mas todos estão vendo o mesmo copo. Com o portimonense aconteceu algo muito parecido nesta época. Algumas pessoas olham para tudo que o portimonense no futebol e no futsal fizeram e dizem assim, o portimonense foi bem, quase chegou lá em todas as modalidades, quase subiu à primeira liga em todas as modalidades. Outros olham e dizem, o portimonense não foi bem. Ele poderia ter alcançado a primeira liga, mas não alcançou, faltou um pouquinho, faltou um detalhe. Uns veem como algo bom e outros veem como algo não tão bom. Mas nós trouxemos dois especialistas para falar a respeito deste portimonense futebol e deste portimonense futsal da última época. E eu quero apresentar para vocês. Um deles é o Luiz Antunes. O Luiz Antunes acompanhou o portimonense no futsal durante toda a época. Foi relator da Rádio Alvor FM. Transmitiu quase todos os jogos, não só aqui em Portimão, como também fora. Viu, assistiu e acompanhou esta equipe e tem propriedade para poder falar a respeito do que representou o futsal do portimonense na última época. Para falar do futebol, nós temos também uma pessoa que acompanhou o portimonense durante quase toda a época. Nós estamos a falar do Zé Fernandes. Zé Fernandes, que jogou durante muitos anos no portimonense, conquistou títulos pelo portimonense, foi técnico de futebol também, um grande treinador, e é uma pessoa que tem muita propriedade, muito conhecimento de causa para dizer para nós um pouco mais do que ele percebeu e entendeu do portimonense, que também não conseguiu no futebol chegar à Primeira Liga. Ouça a opinião destes dois especialistas e veja qual vai ser a sua opinião, meio cheio ou meio vazio. Na minha opinião, perante os factos e perante a equipa que tinha e o campeonato que fez ao longo da época, eu acho que está meio vazio. Porque o esforço que tiveram, os êxitos que conseguiram alcançar com equipas fora de casa nos jogos bastante difíceis e esse mérito que o tiveram, não souberam no seu reduto, na sua casa, que geralmente costuma dizer em casa mandamos nós, foi esse lado negativo que fez talvez com que o portimonense não conseguisse atingir os objetivos. E geralmente as equipas, quando são regulares em casa e conseguem manter umas pontuações acima da média na sua casa, fora de casa não são tanto eficazes, mas a eficácia que o portimonense teve ao longo das jornadas todas fora de casa, vê-se a concluir que em casa foi o handicap que fez com que não subisse em divisão. Na minha opinião, o que faltou foi não ter ganho alguns jogos importantes, em momentos cruciais, os jogos em casa. Porque, analisando a época ao longo das jornadas, que foram muitas, e o Portimonense, uma equipa que é do sul do país, que teve um desgaste muito grande de viajar todos 15 em 15 dias ao norte, que isso também, a nível de desgaste físico e mental dos jogadores, é muito importante. Notou-se que o Portimonense em casa não foi eficaz como foi fora de casa. Se tem sido tão eficaz, tão realista e tão objetivo em casa como foi fora, tinha subido com naturalidade. E acho que o que aconteceu foi que em casa foi onde eles tiveram negativos no aspecto de ganhar jogos e isso se vê influir na reta final a posição e os pontos para que pudesse subir divisão. Agora já se falam em algumas contratações, jogadores novos a chegar, e é uma possibilidade já bem clara de um novo técnico, o Vitor Oliveira, que é um técnico que tem também um histórico extremamente excelente em termos de subida à Primeira Liga, Primeira Divisão. Olhando para esse futuro que já se apresenta ao portimonense, quais as expectativas para a próxima época? As expectativas, o Vitor, eu conheço o Vitor pessoalmente, foi jogador do Portimonense, foi treinador.
Além de ser uma pessoa extremamente humana e um bom condutor de homens, tem uma maturidade que ao longo dos anos foi adquirindo com a experiência de que foi jogador e depois como treinador, e tem conseguido levar as suas equipas a subir de divisão. O Portimonense, não menosprezando o valor do treinador que esteve na época anterior, o Zé Augusto, um jovem que foi praticamente lançado aqui no Portimonense nos anos anteriores, foi sempre um treinador adjunto, e que o Portimonense, a direção e a SAD deu a confiança a ele, e ele, para mim, realizou um excelente trabalho. Talvez agora o Vítor tem outra tarimba, outra maturidade, e vai provavelmente buscar jogadores para certos lugares cruciais da equipa que vão fazer com que haja uma, como eu costumo dizer, uma simbiose da experiência com a juventude, e vai fazer com que o Portimonense seja uma equipa mais adulta, mais experiente, mais matura, e vejamos que isto é um campeonato de regularidade, não é um campeonato de na primeira volta estarem nos primeiros lugares e depois na segunda volta baixar para os quartos e quintos e sextos. Tem que ser um campeonato de regularidade, um campeonato, isto é como costuma dizer, uma guerra tem muitas batalhas e tem que ser muito regular nas batalhas, e penso que o Vítor tem todos os requisitos dessa experiência e dessa maturidade que adquiriu ao longo dos anos e tem comprovado com êxitos de subir as equipas. Vai transportar isso para Portimão. Ele é uma pessoa que conhece Portimão, conhece agentes de Portimão, vai ser bem recebido aqui em Portimão pelos adeptos, porque ele deixou cá a marca, e penso que o Portimonense este ano vai talvez ser uma equipa não tão fugaz no aspecto de exibições ou de resultados que sejam de veras desequilibrados, mas penso que vai ser uma equipa mais equilibrada, tanto na sua equipa, na exceção da palavra, e a nível de resultados, e penso que, sendo assim, pode no final do campeonato concluir-se com a tal esperada e desejada voltarmos novamente à Primeira Liga. Meia cheia. Eu considero que se a parte que não está cheia, que significa, na minha opinião, o clube, a Câmara Municipal, a Junta de Freguesia, direi as forças da cidade, se essa parte que não esteve presente esta época, a não ser se calhar no último jogo, nos 2 últimos jogos, se essa parte aparecer, se houver, no mínimo, transporte para os jogos, refeições nos jogos, algum apoio material importantíssimo, se essa parte aparecer, eu acredito que a tranquilidade será total, a segurança também, porque muitas vezes a questão financeira deixava a dúvida: conseguimos ir aos jogos, não conseguimos ir aos jogos, há meios para avançar, não há. Se essa parte surgir, eu penso que a outra parte faz a diferença. E a outra parte tem a ver com a qualidade dos jogadores, com a sua brutal entrega ao jogo, com a alma com que jogam, com a vontade de vencer que têm. Havendo esse extra, eu penso que a equipa para o ano pode subir. Avalio como verdadeiros heróis. Uma equipa que chega do Distrital do Algarve a uma segunda Divisão Nacional, a uma Série F, onde estavam as melhores equipas da Zona Sul, entre elas o Atlético, o Tiros, o Vinhais, o Fabril do Barreiro, uma série muito forte, e uma equipa que tem basicamente apenas jogadores da terra, jogadores que não recebem ordenado. Uma equipa que viveu durante a época inteira uma total falta de apoio da parte de todas as forças da cidade, que se deslocou para a maioria dos jogos à custa dos bolsos da própria secção e às vezes dos próprios jogadores, que viveu dificuldades inacreditáveis e inaceitáveis, na minha opinião também. Foram verdadeiros heróis, porque ganharam jogos sobre jogos na Série F. O último jogo é um jogo completamente atípico, onde não ganhou a melhor equipa, não ganhou a equipa que mais oportunidades de golo criou, que mais remates fez, que mais futsal jogou, que mais mandou na partida, que mais atitude revelou. Mas isso acontece muitas vezes no futebol, acontece no futsal.
a eficácia muitas vezes decide jogos, e eu posso dizer que na minha contabilidade final, 27 remates contra 5 deram 4-3 para o adversário. E desses 27 remates, 10 ou 11 foram flagrantes oportunidades de golo, mas a partir daí nada a fazer. A equipa fez tudo para vencer, mereceu vencer, revelaram os jogadores uma atitude fantástica em todos os jogos, inclusive no último, mas depois não conseguiram mesmo. Depois da opinião dos especialistas, fica para nós decidirmos aquilo que entendemos e como percebemos o futebol e o futsal do Portimonense nesta época. E resta-nos torcer para que, na próxima temporada, nós possamos estar aqui olhando para este copo do Portimonense e não vendo um copo meio cheio, meio vazio, mas vendo um copo que transborda de alegria, de vitórias e de um Portimonense classificado para as primeiras e mais importantes ligas do futebol e do futsal em Portugal. É o Sul Informação, falando de futebol e de futsal para todo o Algarve.